Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora Complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. Procurando sempre atender os pedidos que os nossos internautas nos fazem, vamos fazer aqui mais um comparativo para vocês. E dessa vez, dois carros que vocês ainda não viram no nosso canal. Para isso, trouxemos aqui o Ford EcoSport para confrontar o Nissan Kicks. As versões que a gente escolheu foram as seguintes. No caso do EcoSport, essa daqui é a 1.5 Titanium. É a mais completa, com o motor 1.5 de 3 cilindros. E o Nissan Kicks está aqui na versão SL. Essa versão, inclusive, traz o sistema de frenagem automática com alerta de colisão frontal, que na verdade é uma espécie de pacote sobre a versão SL, que é a mais completa. Se a gente não considerar esse pacote aqui no Kicks, os dois carros nas versões topo de linha têm os preços bastante próximos ali na casa de R$100 mil. Com o pacote, o Kicks fica um pouquinho mais caro. Mas o ponto principal aqui é que o nosso objetivo é comparar dois modelos que são bastante próximos. Aqui nós temos um motor 1.5 e aqui nós temos um motor 1.6. A faixa de potência deles também é bastante equivalente. E quando a gente olha para a linha de crossovers no geral, inclusive modelos que a gente já avaliou aí no canal, inclusive em comparativo, a gente percebe que o Kicks e o EcoSport são modelos um pouquinho mais compactos e um pouquinho mais leves do que esses outros modelos. Nosso objetivo aqui, então, portanto, é esclarecer todas as dúvidas que vocês possam ter a respeito desses dois modelos. Mas antes da gente entrar na avaliação aqui dos dois modelos, cabe sempre aquele esclarecimento que a gente gosta de fazer sobre o tipo que esses carros, na verdade, são. Muita gente chama isso aqui de SUV. Pessoal, isso aqui definitivamente não é SUV. Nós temos aqui dois crossovers compactos. E o que diz respeito a essa questão dos crossovers é justamente o tipo de construção que esses carros têm. Quando a gente pega aqui o Nissan Kicks, ele tem a plataforma derivada dos carros compactos da Nissan, como por exemplo, o Versa e o March. O carro tem tração dianteira, não tem nenhuma opção de tração integral nas quatro rodas e, além disso, nenhum sistema de bloqueio de rodas para você conseguir superar situações mais difíceis. O mesmo acontece aqui com o EcoSport. Ele também é derivado aí da plataforma do Fiesta, portanto, um automóvel também sem o bloqueio aí nas rodas e sem tração integral. Dessa forma, o que nós temos aqui são dois crossovers compactos. Abordando um pouco aqui das especificidades, vamos dizer assim, do Ford EcoSport, a gente pode destacar algumas coisas interessantes aqui do modelo. Começando pelo pneu Run Flat. É o único de toda a categoria que vem com essa tecnologia. Por conta disso, a Ford tirou aquele step lá da porta traseira do carro. Então ele ficou mais limpo no visual. Outra curiosidade sobre o EcoSport: a tampa traseira, diferente de todos os outros carros que abre para cima, aqui ela abre para o lado. E isso já é assim há bastante tempo no EcoSport. Esse carro ainda tem aqui na versão topo de linha o Daytime Running Light e ele conta aí com esse novo motor 1.5 da Ford, um motor de 3 cilindros, mas com uma potência bastante interessante. Junto com esse motor, cabe destacar também a transmissão automática de 6 marchas. Durante muito tempo, a Ford usou aí o sistema Power Shift robotizado de dupla embreagem, que causou muita polêmica no mercado, mas agora a Ford desistiu dessa transmissão e está usando uma transmissão automática convencional. O Nissan Kicks também tem os seus diferenciais quando a gente olha aí para a categoria. O primeiro deles é o sistema de câmera 360 graus. O carro possui 4 câmeras, uma aqui na frente, uma lá atrás e mais 2 instaladas na parte de baixo dos espelhos laterais. Com elas, quando você está fazendo uma manobra, você tem uma visão como se você estivesse vendo o carro de cima. Muito mais fácil para você conseguir executar todas as manobras com segurança. Outro detalhe interessante: ele tem um sistema de alerta de colisão frontal com frenagem automática. Ele tem um radar aqui na frente que usa ondas eletromagnéticas para medir a distância do carro da frente. Quando o carro da frente se aproxima muito, ele vai te dar o alerta, inclusive pré-condicionar os freios. Outra coisa curiosa aqui do Kicks na versão SL, ele tem um painel parcialmente virtual. De um lado a gente tem um ponteiro convencional, do outro a gente tem ali uma tela gráfica, onde você consegue representar várias coisas. Desde o ponteiro do contagiro em forma gráfica, como informações do computador de bordo, informações do áudio, configurações do carro, entre outras coisas, tudo isso acessado diretamente pelo volante.
Detalhe também interessante aqui do Nissan Kicks é a transmissão continuamente variável. A grande maioria dos concorrentes utiliza aí uma transmissão automática convencional. Essa transmissão continuamente variável do Kicks você vê também na Renault Captur, inclusive uma empresa, vamos dizer assim, associada aí à Nissan, e também temos aí no Honda HR-V, apenas esses modelos com essa solução. Quando a gente olha aqui para a receita de motorização do Ford EcoSport, a gente vê algumas coisas interessantes. O primeiro fato é o motor ter 3 cilindros. A grande maioria dos concorrentes utiliza motores de 4 cilindros. Para ser preciso, o único concorrente com motor de 3 cilindros é justamente o Volkswagen T-Cross, aí na versão de entrada. Só que lá o motor é turbo. Aqui o motor é aspirado. Mesmo assim, o motor que a Ford chama de TIVCT tem duplo comando independente. Um comando para admissão e um comando para exaustão. Detalhe, os 2 comandos são variáveis, isso ajuda o motor a ter uma performance bem legal. A potência dele vai de 130 cavalos na gasolina a 137 cavalos no etanol. E se você comparar esta potência aqui deste motor com outros motores, inclusive de cilindrada maior, você vai ver que ele vai muito bem no quesito potência. O torque também é interessante, varia de 15,6 kgfm na gasolina a 16,2 kgfm no etanol. São números muito bons. O motor que a gente vê aqui no Kicks já é bastante conhecido aí do mercado brasileiro. Nós estamos falando de um motor 1.6, 16 válvulas, 4 cilindros aspirado. A potência máxima aqui, tanto no etanol quanto na gasolina, é sempre de 114 cavalos, até por um ajuste eletrônico. O torque máximo também é sempre igual, 15,5 kgfm. Esse motor também conta aí com o comando variável, tanto na admissão quanto na exaustão. E, aliás, a correia de sincronismo aí do comando não é uma correia, é uma corrente, portanto você não tem manutenção aqui no sistema. Até aqui, se a gente considerar apenas a questão do motor, a gente observa que o EcoSport leva uma grande vantagem sobre o Kicks. Mesmo com o motor de cilindrada menor, ele consegue entregar mais potência e mais torque. Mas, pessoal, como a gente já cansou de dizer, inclusive em vários outros vídeos, potência e torque não é tudo. Porque nós temos que levar em consideração outras coisas. E um fato muito importante aqui é a questão do câmbio. No EcoSport nós temos uma transmissão automática de 6 marchas, enquanto no Kicks nós temos uma transmissão continuamente variável. E a gente sabe que as transmissões variáveis elas conseguem ser mais eficientes do que as transmissões automáticas. Outro ponto bastante importante é a questão do peso dos 2 carros. O EcoSport é um pouco mais pesado do que o Kicks. E o que a gente realmente quer saber é como fica a relação peso-potência. E isso tudo a gente vai ver na prática qual que é mais eficiente. Quando a gente olha a solução de iluminação dianteira dos 2 carros, a gente vê receitas bastante parecidas. Iluminação de farol alto e farol baixo, por exemplo, utilizam lâmpadas halógenas. Faróis auxiliares lá embaixo, também lâmpadas halógenas. E as luzes de pisca usam lâmpadas incandescentes. Nos 2 carros a gente consegue ver, por exemplo, a guia de lanterna com o sistema de iluminação em LED. Mas olha aqui as diferenças que a gente vê especificamente no EcoSport. No sistema de farol baixo do EcoSport, nós temos aquele projetor do tipo canhão, que como a gente já explicou várias vezes, inclusive em outros vídeos, o sistema de canhão dá uma definição de iluminação um pouco melhor do que o sistema aqui elíptico convencional. E outro detalhe bastante importante, o EcoSport também na guia de lanterna possui o Daytime Running Light, item importante de segurança. Aqui cabe um importante esclarecimento sobre o Daytime Running Light ou a luz de circulação diurna. Muita gente pensa que isso é meramente estético. Não é. Para começar, quando você não liga o farol do carro e o carro possui o DRL, você não toma multa na estrada. Mas a função principal do DRL não é simplesmente uma questão de fiscalização, e sim uma questão de segurança. Imagine você está trafegando com o carro durante o dia por uma rua e repentinamente você entra numa garagem mais escura ou até mesmo num túnel mais escuro. O carro que tem o DRL, que já estará aceso, vai sinalizar para os outros carros que ali tem um veículo. Consequentemente, a chance de haver uma colisão é menor. Outro ponto importante, você está trafegando pela estrada durante o dia, cai aquela super chuva, escurece o dia. Quando você olha para trás no espelho retrovisor ou nos espelhos laterais, você vê quase que tudo meio que cinza. O carro que tem o DRL
também vai se destacar e isso evita que você faça evidentemente movimentos por não ter visto o carro se aproximando. Em resumo, o DRL é uma função extremamente importante para sinalizar o carro para outras pessoas e outros veículos e ele pode prevenir muitos acidentes. Aqui atrás, tirando a questão do design, a gente consegue ver soluções bastante parecidas. Começando pela iluminação. Nos dois carros, o sistema de iluminação sempre usa a lâmpada incandescente convencional em todos os sistemas, seja freio, lanterna, luz de pisca e luz de ré. Os carros também possuem o brake light na parte superior e os dois carros possuem câmera de ré, inclusive com sensores de estacionamento nos para-choques. Aqui uma pequenininha diferença. No Kicks são apenas 3 sensores do para-choque. Já no EcoSport são 4 sensores. Outra coisa também que a gente consegue ver nitidamente aqui atrás é que o EcoSport é um carro um pouquinho mais alto do que o Kicks. Isso vai interferir, por exemplo, no que diz respeito ao coeficiente de arraste. E isso é uma coisa que aumenta o consumo de combustível. Um carro mais baixo e com esse desenho de traseira tende a ser mais eficiente. Porta-malas também é uma questão importante nessa categoria de veículo. O Kicks tem aí um porta-malas com abertura bastante convencional, ali no meio do carro, abrindo para cima. Agora no EcoSport sempre foi diferente. Você tem aqui um espaço dentro da lanterna, onde você tem um local para abrir o porta-malas, inclusive ele abre de lado diferente de todos os outros modelos. O porta-malas no EcoSport sempre foi uma questão bastante polêmica. O espaço não é exatamente muito amplo. Nesta configuração aqui nós temos 334 litros. Nessa versão a gente tem a possibilidade do porta-mala ter o piso dele variável, inclusive com 3 posições diferentes. Mas se você vier aqui e retirar essa peça do porta-malas, aí a capacidade do porta-malas vai para 356 litros. Ainda assim, não é uma capacidade muito boa. O piso do porta-malas, como vocês estão vendo, pode ser utilizado nessa posição. Isso, obviamente, vai diminuir o espaço útil aqui em cima. Mas você tem essa possibilidade de ter um espaço adicional sobre o piso. E isso pode ser muito útil. Por exemplo, quando você vai no supermercado, transportar coisas mais sensíveis, como por exemplo, caixas de ovos ou até mesmo garrafas, que você precisa acomodar de uma forma que ela não fica, digamos assim, exposta à movimentação de outras coisas que possam quebrar. De toda forma, o sistema de multipiso do porta-malas é bastante prático. E é muito simples de você, digamos assim, recuperar a capacidade do porta-malas descendo a tampa lá para a parte inferior. Quando a gente vem aqui no Kicks, a gente percebe que o porta-malas não tem o recurso do piso variável, mas o espaço é bem mais generoso, são 432 litros. E olha, esse espaço é maior mesmo o teto do carro sendo um pouco mais baixo. Detalhe muito importante, quando a gente olha aqui embaixo do piso, a gente ainda consegue ver o pneu de step. E esse pneu de step, ainda que não seja igual a um pneu de rodagem, não é aquele pneu fininho. Como vocês podem ver, a engenharia aqui da Nissan conseguiu realmente usar melhor o espaço. Quando a gente observa aqui as duas soluções, a gente vê coisas bem diferentes. Se você precisar de espaço, certamente o Kicks vai ser uma solução melhor. Porém, se o seu objetivo é ter mais versatilidade para acomodar as coisas em compartimentos diferentes, essa solução de piso variável aqui do EcoSport pode te atender de forma mais interessante. Mas a gente precisa fazer justiça em relação a um item bastante importante. Mesmo o Kicks tendo um porta-malas maior, incluindo um step lá, que é um step que não é um step fininho, o EcoSport não tem step nenhum hoje, tá, pessoal? Só usa aí o pneu de tecnologia Run Flat. A gente precisa esclarecer um detalhe muito importante. O tanque de combustível do EcoSport leva 52 litros, enquanto o tanque de combustível do Kicks leva 41 litros. Então, parte dessa mágica de mais espaço aqui se dá, sobretudo, por conta também de um tanque de combustível menor. Quando olhamos os dois carros de lado, a gente tem algumas semelhanças e diferenças. Vamos começar pelas semelhanças. As suspensões dianteiras de ambos os carros utilizam um sistema McPherson independente. As suspensões traseiras também são iguais, é um eixo semi-independente. Também observamos as rodas, ambas são 17 polegadas de liga leve. Só que tem uma pequena diferença na medida. Os dois carros têm pneu
com um perfil de largura 205, mas em altura, aqui no EcoSport é 50 e aqui no Kicks é 55. Então aqui ele tem um pouquinho mais de perfil de altura no pneu. Mas no final das contas é quase a mesma coisa. A gente também observa que os dois carros têm rack de teto. Você pode comprar aquelas travessas de acessório para colocar cargas em cima do carro. E a gente também observa que os dois espelhos laterais possuem o repetidor de seta incorporado. E quando a gente olha as diferenças, existem coisas muito importantes. Vou começar pela questão do entre-eixos. Essa medida define muito do que nós vamos ter de espaço interno dentro do carro, principalmente no banco traseiro. No EcoSport, o entre-eixos é de 2,51 e no Nissan Kicks é de 2,61. Estamos falando de 10 centímetros a mais aqui no Nissan Kicks. E isso deve resultar num espaço interno melhor. Outro ponto importante, o comprimento do carro. Quando a gente vem aqui no EcoSport, a gente tem 4,09 metros. E no Nissan Kicks nós temos 4,29, 20 centímetros a mais no comprimento. Isso provavelmente explica aquela diferença grande que a gente tem aí de porta-malas de um carro para o outro. Mas quando a gente vai para a altura, aí a coisa se inverte. A altura do EcoSport, por exemplo, ele tem 1,69 e o Nissan Kicks tem 1,59. Isso também pode causar diferenças, principalmente para o espaço de cabeça no banco traseiro. Mas a gente sabe também que um carro mais alto vai ter um maior arraste, um maior coeficiente aerodinâmico, enquanto um carro mais baixo representa um arraste menor. E isso pode interferir na questão de consumo de combustível também. Falando especificamente de segurança, os dois carros possuem receitas parecidas. Ambos possuem freio a disco dianteiro e tambor traseiro. Também eles contam com um programa de estabilidade eletrônico. E dentro do programa de estabilidade você tem funções como o controle de tração e até mesmo o Hill Holder, aquele recurso que quando você para o carro na rampa, não deixa o carro escorregar, mantendo o freio acionado por mais alguns instantes. Sob o aspecto de segurança passiva, que é aquela que remedia o caso de um acidente, temos uma pequena vantagem aqui no EcoSport. O Kicks tem 6 airbags, 2 frontais, 2 laterais e 2 de cabeça. O EcoSport tem os mesmos 6 airbags e mais um airbag para o joelho do motorista. Portanto, um pouco mais seguro nesse quesito. Agora, existem também os recursos de segurança ativa. E aqui um detalhe muito importante. Se a gente considerar a versão normal do Kicks, a SL, sem o PACTEC, frente ao EcoSport Titânio, os dois carros são iguais. Mas quando a gente coloca o PACTEC aqui no Kicks, que você precisa pagar mais e, portanto, deixa o Kicks mais caro do que o EcoSport, você tem o recurso de alerta de colisão frontal e o sistema de pré-condicionamento de freios. Dessa forma, o Kicks vai ter uma vantagem na segurança ativa, mas isso te custa mais caro. E quando a gente considera as versões sem o PACTEC, o EcoSport tem um outro ponto de vantagem, que é o alerta de ponto cego. Uma luzinha que se acende no espelho lateral, no lado que você tem um carro se aproximando e você não consegue ver justamente pelo ponto cego. Lembrando que esse equipamento é série no EcoSport e você não paga mais por ele. Especificamente falando das centrais multimídia dos dois carros, a gente tem que fazer um parênteses importante aqui. No caso do Ford EcoSport, essa central aqui é a Sync 3, que nós testamos recentemente na avaliação que nós fizemos da Ford Ranger Limited. As centrais são quase iguais. As únicas diferenças que existem é que lá na Ranger existia o Arbizone, que você controlava pela central, e a configuração de cores dentro da picape, que está indisponível aqui no Ford EcoSport. De resto, todos os outros recursos que a gente apresentou no vídeo também estão disponíveis aqui no Ford EcoSport. No Nissan Kicks, também quando avaliamos aí o Nissan Sentra, fizemos um vídeo bastante detalhado da central da Nissan, a Multi-App, que está aqui nesse carro. Mas aqui temos um ponto importante. Este carro que nós estamos avaliando, cedido aí pela Nissan do Brasil, ele é um carro 2018. E ocorre que na mudança para o modelo 2019, a central multimídia ganhou uma importante atualização. Ela passou a ter espelhamento Android Auto e Apple CarPlay, que está indisponível aqui nesse carro e que também não tinha quando a gente avaliou a central do Sentra. Dessa forma, fica difícil aqui a gente fazer um comparativo entre as centrais, uma vez que nós não podemos comparar uma central atualizada com uma central desatualizada.
Com o banco dianteiro ajustado para pessoas de 1,80 m em uma posição confortável, olha o espaço que a gente tem aqui atrás no EcoSport. Como vocês podem ver, eu ainda tenho um pequeno espaço dos joelhos até o encosto do banco dianteiro. Não é muita coisa, mas o joelho não chega a encostar. A movimentação de pés aqui, ela não é muito ampla. Existe um pouco de movimentação, mas não temos toda essa amplitude. A posição aqui no EcoSport é bem ereta, você sente que você está numa posição um pouco mais alta. Espaço para a cabeça aqui, a gente vê que assim, existe uma espécie de um calombo aqui na parte traseira, para cima, para as pessoas mais altas. Mas se você colocar a cabeça um pouco para frente, aqui na frente você já vai ter um pouquinho de problema para, digamos assim, movimentação de cabeça de pessoas altas. Na porta, a gente encontra ali um porta-objetos que serve também para você colocar ou garrafas ou latas. E aqui no EcoSport, como aconteceu lá no Ford Ka, a gente tem um pequeno, digamos assim, porta-objetos aqui do lado, que até hoje a gente não descobriu exatamente para que serve esse recurso. Nós não temos alça de segurança no teto aqui na parte traseira. O que a gente tem é uma luz ali atrás, que também serve para iluminar o porta-malas, mas que as pessoas aqui da parte traseira conseguem usar o botãozinho ali para acender, para eventualmente fazer alguma leitura aqui na parte de trás. Aqui no Kicks, no banco traseiro, usando o banco dianteiro na mesma posição confortável para uma pessoa de 1,80 m, a gente observa um pouco mais de espaço entre o joelho e o encosto do banco. Outro ponto importante é a movimentação de pés. Ela é muito mais ampla aqui no Kicks, você tem muito mais espaço. Quem vai sentado aqui atrás não tem a mesma posição ereta do EcoSport, mas o encosto do banco é mais inclinado, então a posição acaba ficando um pouco mais confortável. E mesmo o Kicks sendo mais baixo, a gente tem um bom espaço aqui para a cabeça, em toda a amplitude do teto, porque ele não é mais baixo na frente como acontece lá no EcoSport. A gente também tem ali um porta-objetos na porta, só que esse aqui você não consegue usar, por exemplo, latas, tem que usar a garrafa porque ele é um pouco inclinado e se você não tiver a garrafa tampada, a lata pode eventualmente acabar derramando. Outro detalhe, a gente tem aqui a alça de segurança do teto, dos dois lados, mas o que a gente não tem aqui é justamente uma luz para leitura à noite. No Kicks a gente tem mais um recurso interessante. Na extensão ali do console que fica entre os bancos dianteiros, nós temos um espaço que serve ali também de porta-latas e até mesmo uma tomada 12 volts, indisponível no EcoSport. Hora da gente dirigir aqui o EcoSport, mas antes as tradicionais considerações. O carro tem sistema de chave presencial, portanto a gente não precisa colocar a chave ali no miolo, a gente consegue dar a partida aqui por botão. Cinto de segurança do automóvel, aqui tem regulagem de altura, o que permite aí uma posição bastante confortável. Banco do motorista também tem aqui o ajuste de altura, e o ajuste de altura é total. Volante também conta com ajuste de altura e profundidade. Aliás, o volante tem uma série de controles aqui na frente. O lado direito, a gente tem aqui alguns controles de volume e troca de faixa da central multimídia, até mesmo para dar comando de voz. Lado esquerdo, a gente tem os botões para interagir com o computador de bordo do carro. E um pouquinho mais abaixo aqui do lado esquerdo, nós temos aqui justamente o controle de cruzeiro. Lembrando que o controle de cruzeiro aqui também tem a função de limitador de velocidade, além de fazer a manutenção da velocidade. O ar-condicionado do carro é digital, porém de simples zona. Ele não tem duplo sistema de zona aqui, então é uma temperatura só. Mais um detalhe interessante que a gente já viu em outros carros, e aqui também é muito legal, na posição automático, nós temos 3 níveis de automático. Então a gente tem uma posição 1, que ele deixa o vento mais fraco. Tem uma posição 2, que ele deixa o vento mais forte, e uma posição 3, que deixa o vento mais rápido. Então você pode escolher em 3 modos de como a ventilação é feita aqui, o que agrada bastante algumas pessoas. Outra coisa interessante que eu quero destacar aqui no carro é justamente a central multimídia Sync 3. Ela é uma central extremamente moderna, com muitos recursos, e para a gente facilitar um pouco o vídeo, para ele não ficar tão longo, a gente tem um vídeo completo dessa central aqui no nosso canal, quando a gente avaliou a Ranger Limited, com 2 diferenças apenas. O fato dessa central aqui não ter o ar de 2 zonas, que na Ranger é 2 zonas, a gente controla também pela central. E você pode controlar a iluminação do carro, que aqui nós não temos isso disponível. De resto, todas as funções são exatamente iguais. Também vou aproveitar para destacar a disposição interna de porta-objetos do EcoSport.
que é muito boa. Então você tem porta-objeto aqui na frente do câmbio, um pequenininho. Você tem mais porta-latas aqui na lateral. Você tem um lugar ali para de repente colocar a chave. Inclusive o porta-latas, ele tem uma forma que você consegue eventualmente colocar os dois celulares ou um smartphone, uma vez que ele não tem uma divisão no meio. E eu quero destacar um outro porta-objetos que é muito legal, que vai à frente do passageiro aí da frente, que você consegue, por exemplo, colocar smartphones naquele compartimento. É um compartimento bem pequenininho, mas ele é perfeito para você acomodar smartphones ali. Aqui na porta a gente também tem um bom espaço, inclusive com uma região bem delimitada, que serve exatamente para você colocar ali uma lata ou uma garrafa. Dessa forma, a disposição interna do EcoSport é muito boa e não podemos esquecer, o carro ainda tem um descansa-braço, e quando você abre o descansa-braço, ele tem 2 níveis de porta-objetos. Você pode retirar esta peça aqui que faz um nível, e aí o porta-objetos ainda é mais fundo. Então você consegue, digamos assim, organizar de forma bem interessante aqui o interior do EcoSport e acomodar muito bem as coisas aqui dentro. Hora de dirigir aqui o EcoSport. Já vou aproveitar para destacar que o carro tem uma câmera de ré com linha de guia dinâmica, o que é muito bom porque você consegue ver para onde você está indo. Tem um botãozinho mais aqui também, que quando você aperta ele, ele aproxima a imagem. Assim você consegue fazer manobras mais precisas, aproximando de um carro atrás ou até mesmo de uma parede, sem muitos problemas. A gente também tem os sensores de estacionamento traseiro com os indicadores da distância. Detalhe interessante, que nós temos aqui também o alerta de tráfego cruzado. Então quando um carro se aproxima por um lado ou por outro, ele coloca uma setinha ali na câmera justamente para avisar que você está tendo aproximação de um veículo, e com isso, exatamente o que está acontecendo agora, para você não ter o perigo aí eventualmente de fazer a manobra e eventualmente causar uma colisão. Volante com assistência elétrica, o que é bastante leve e, mais importante, não rouba a potência do motor. Então, com a câmera de ré mais os sensores de estacionamento, é bem tranquilo você fazer a manobra sem ter aí perigo de bater num obstáculo. Eu até vou aproximar aqui de um para vocês verem aqui como o sistema funciona muito bem. Agora vamos para o nosso teste de tachão. Lembrando que o carro tem aí um pneu Ramflat, que é um pouquinho mais duro, mas vamos ver como é que o carro se comporta. Roda aro 17, vamos lá? O isolamento acústico, ok, não é excepcional, mas também não é muito ruim. O que a gente percebe é uma suspensão bastante firme, não é uma suspensão muito mole. Não indica aquela coisa de fragilidade na suspensão, mas ela passa um pouco aí o movimento, vamos dizer assim, da oscilação, e o pneu também um pouquinho duro. Mas o carro consegue superar numa boa. Vamos para a primeira lombada 30 por hora. Passou sem muito problema, não bateu e nem raspou a parte dianteira do carro, mas mais uma vez, a gente percebe que a suspensão do EcoSport tende a ser um pouco mais dura. Vamos para a segunda lombada 30 por hora. Olha pessoal, a frente não bate, mas a gente tem a nítida sensação aqui que o carro chegou a dar uma espécie de fim de curso na suspensão. Vamos conferir nas próximas lombadas e agora vamos ver aqui o nosso isolamento acústico no bloco reto. O isolamento acústico continua bom. Vamos para a terceira lombada. Aqui ficou bem nítido. Não bate a frente do carro, mas a gente percebe claramente um fim de curso da suspensão dianteira. Vamos para a quarta e última lombada. Aqui já foi mais tranquilo. Bom, esse problema de fim de curso de suspensão, pessoal, não tem problema nenhum, tá? Não quebra, não cria nenhum de uma dificuldade aí no carro. Apenas é o desconforto, porque quando ele chega no fim da suspensão, você não tem mais o amortecimento. Então você sente um pouco mais o baque, mas isso não cria nenhuma dificuldade. Vou alinhar o carro aqui com o lado direito da guia agora. E vamos virar todo o volante para a esquerda para fazer nossa manobra de fim de rua. O EcoSport quase virou 90 graus, tá pessoal? Um pouquinho menos que 90 graus. Vamos virar o volante, câmera de ré muito boa, com as linhas de guia dinâmicas. E olha só, a gente saiu aqui um pouquinho desalinhado com a rua,
o que mostra que o raio de giro aqui não é tão pequeno no EcoSport. De toda forma, câmera de ré, sensor de estacionamento, direção com assistência elétrica, você consegue manobrar o carro numa boa, você vai precisar de um pouquinho mais de espaço. Suspensão, bastante firme, tá? Resistente. Dá um pouquinho de desconforto, não chega a ser algo que incomoda muito, mas tranquilamente o carro vai conseguir superar aí lombadas e valetas sem, digamos assim, danificar ou raspar as partes externas. Hora de dirigir aqui o Nissan Kicks, eu já vou começar destacando o sistema de chave presencial. Basta estar dentro do carro para você poder dar a partida. Cinto de segurança também conta aí com ajuste de altura para melhor conforto. Banco do motorista também tem a regulagem de altura real que sobe todo o conjunto. O volante do Kicks também conta com ajuste de altura e profundidade, assim você consegue ter aqui uma posição bastante confortável no carro. Mas já cabe a primeira observação, quando você compara o Kicks com o EcoSport, a posição de dirigir do Kicks ela é um pouco mais baixa, se assemelha mais aos hatchbacks compactos, enquanto o EcoSport te dá mais aquela sensação ali de SUV e crossover, que você tem aquela posição mais alta. Nesse caso não tem aqui é melhor ou pior, é uma questão de preferência pessoal de cada pessoa. Outra coisa que eu também vou destacar aqui é o volante do Kicks. Ele também é multifuncional. Lado direito nós temos botões aqui para encerrar e iniciar chamadas quando você tem um celular pareado com a central multimídia. E o lado esquerdo do volante nós temos botões aqui justamente para interagir com com o painel do carro, uma vez que ele tem o lado esquerdo com uma tela gráfica, ele é parcialmente virtual. Então você consegue, através dos botões do volante, alterar as funções aqui, obviamente usando a configuração que mais te agrada no painel. Você tem contagiros, você tem músicas, tem GPS, você tem informações do histórico aqui do consumo do carro, informação inclusive do sistema de assistência à condução, como o alerta de colisão. Você ainda pode ter o computador de bordo, informações sobre o velocímetro digital, informação também sobre a temperatura de motor e até mesmo mais configurações que você tem aqui diversas para você poder configurar como você quer o painel de forma mais, digamos assim, amigável para vocês. Eu vou deixar aqui no contagiro que é a informação mais comum que a gente tem. O ar-condicionado desse carro é digital e automático, de simples zona, mas ele não tem aquele recurso que a gente vê lá no EcoSport, que você consegue ter 3 modos automáticos de ventilação. Aqui tem um modo apenas. Outra coisa que eu também quero destacar são os porta-objetos. São bons porta-objetos, temos um à frente do câmbio, 2 porta-latas aqui no console central, temos também porta-objetos aqui na porta, inclusive com a possibilidade de você colocar ali uma lata ou garrafa, mas a gente vê uma quantidade, digamos assim, menor de porta-objetos no Kicks em relação ao EcoSport. Também nós não temos o descansa-braço, que é um item presente lá no EcoSport que está indisponível aqui no Kicks. Outro equipamento também que a gente sentiu um pouquinho de falta aqui é o controle de cruzeiro. Então não está disponível nem o controle de cruzeiro, também como não tem presente aqui o limitador de velocidade. A central multimídia desse carro aqui, pessoal, a gente tem um vídeo de uma central bastante parecida com essa, que é a do Nissan Sentra, tá aí no nosso canal. Só que o detalhe é que essa central já está desatualizada em relação a que está sendo vendida na concessionária. Esse carro é 2018 e essa central aqui ainda não tem o espelhamento Android Auto e Apple CarPlay, que já está disponível na nova central do Kicks 2019. Ainda assim ela é uma boa central e você pode escolher várias coisas nela, e se você precisar de mais informações você pode acessar o nosso vídeo que está bem detalhado de como funciona essa central multi-app aí no nosso canal. Outro sistema bem interessante aqui do Kicks, aliás exclusivo na categoria, é o sistema de câmera 360 graus. O carro tem 4 câmeras, uma na frente, uma atrás e 2 na parte de baixo dos espelhos laterais. Mesmo com o carro parado na posição parque, pela central multimídia, quando você aperta o botão CAM, ele te mostra uma imagem da câmera dianteira e mais a imagem das 4 câmeras 360 graus. Quando você aperta o botão CAM de novo, ele continua mostrando a imagem da câmera dianteira e mostra a câmera do lado direito do carro para você conseguir fazer o alinhamento do carro com a guia. Quando você engata a ré, aí o que ele vai fazer? Ele vai te mostrar a câmera traseira e a câmera da lateral. Se você apertar o modo CAM de novo, ele mostra a câmera de 360 graus. Então aqui você consegue alternar entre as câmeras justamente de acordo com a manobra. A gente também tem aqui
as linhas de guia desse carro, que inclusive são dinâmicas. Então você consegue ver aí para onde você está indo, o que ajuda bastante aí nas manobras. Sem sombra de dúvida nenhuma, isso aqui ajuda muito a você manobrar, principalmente em locais mais apertados. É um conforto a mais e, digamos assim, é uma exclusividade que o Kicks oferece aí na categoria. Além da câmera de ré, a gente também tem um sensor de estacionamento traseiro, que quando a gente está se aproximando do obstáculo, ele te avisa e dá o sinal sonoro. Certamente um recurso muito útil. Agora vamos aqui para os tachões para ver como é que o carro se comporta com a suspensão. Lembrando que a gente também tem roda 17 aqui. Vamos alinhar com os tachões. O isolamento acústico é um pouquinho inferior ao do EcoSport, mas o que eu posso dizer é que a suspensão aqui é mais confortável. Você vê nitidamente aí uma absorção do impacto da suspensão de maneira melhor do que a do EcoSport, mas o isolamento aqui acústico poderia eventualmente ser um pouquinho melhor. A gente percebe um pouco de ruído. Agora vamos para a lombada a 30 por hora. Vamos ver aqui como é que o carro se sai na primeira lombada. Acertando a velocidade, passou numa boa, nenhuma indicativo de fragilidade ou barulho, e a suspensão também bastante macia. Vamos agora para a segunda lombada, 30 por hora, acertando aqui a velocidade. Também passou tranquilamente, não deu aquela situação de fim de curso que a gente observou aí no EcoSport. Certamente temos aqui uma suspensão mais confortável no Kicks. Agora vamos aqui para nossa teste de bloco reto. O isolamento acústico aqui é um pouquinho melhor. Vamos para a terceira lombada. Também passou numa boa aqui na terceira lombada. Agora vamos aqui para nossa quarta lombada para ver justamente como é que o Kicks se comporta. Acertando aqui a velocidade. Passou também com tranquilidade, sem bater ou sem raspar. Nitidamente a gente vê uma suspensão um pouco mais confortável aqui no Nissan Kicks quando a gente compara aí com o Ford EcoSport. Agora vamos alinhar o carro aqui com o lado direito da guia e vamos fazer aqui a nossa manobra de fim de rua, virando todo o volante. A gente já percebeu aqui uma inclinação um pouquinho maior do Kicks. Ele inclinou um pouquinho mais que 90 graus. As câmeras 360 também ajudam bastante a gente a ter uma noção do espaço que a gente está utilizando. E olha só, pessoal, sem sombra de dúvida nenhuma, aqui o raio de giro ou o diâmetro de giro, conforme vocês preferirem, é menor no Kicks. Portanto, manobrar o Kicks em espaços apertados seguramente será mais fácil, tanto pelo menor raio de giro, como também pelo auxílio das câmeras 360 graus, que te dão uma visão muito mais detalhada da manobra que você está fazendo. Hora de pegar a estrada aqui com o EcoSport. A primeira coisa que eu já vou destacar é que nesta versão do EcoSport você não precisa ligar o farol na estrada, uma vez que o carro já possui o Daytime Running Light e portanto você não vai tomar multa caso você não ligue o farol. Agora é hora da gente fazer aqui a velocidade em função da rotação. Já estamos em sexta marcha. Vamos ver qual é a rotação que a gente tem aqui a 100 km por hora. Acertando aqui em 100 por hora, a gente tem ali um giro na casa de 2.500 giros, o que não é alto. Vou acelerar aqui um pouquinho agora para 120. Uma coisa que a gente já nota aqui no EcoSport é que o câmbio facilmente ele já reduz marcha para você conseguir retomar a velocidade. A 120 km por hora, a gente tem aqui um giro de quase 3.000 rotações, o que é um pouquinho alto, mas ainda assim a gente não tem um isolamento acústico, vamos dizer assim, comprometido no carro. O carro continua sendo silencioso. Se você quiser também no EcoSport, você vai poder fazer uso aqui dos pedal shifts atrás do volante. Isso aqui é bastante útil quando você quer fazer uma retomada de velocidade ou uma ultrapassagem. Assim, do lado esquerdo você consegue fazer a redução de marcha e do lado direito você faz aí a sequência para aumentar as marchas. Bastante prático e você consegue usar o pedal shift aí a qualquer momento, independente do câmbio estar na posição drive ou na posição sport. Agora um detalhe aqui que a gente não pode deixar de citar no EcoSport.
Esse câmbio de 6 marchas é muito bom, o motor tem aí um bom desempenho, um bom rendimento, mas o que acaba acontecendo? Quando você está na estrada, principalmente em sexta marcha, em velocidade constante, e você precisa fazer qualquer retomada de velocidade ou uma ultrapassagem, qualquer toquinho que você dá no acelerador, ele já faz aí uma redução de marcha. Aqui no caso ele já caiu para a 4ª marcha. Então o que a gente percebe aqui? É que na estrada este motor ele tem uma falta de torque, ele não tem muito torque. Então o que acontece? O câmbio acaba fazendo a redução justamente para manter o desempenho do carro. E isso, em viagens com o carro carregado e principalmente por rodovias com muitos aclives, fica aquela situação de redução constante de marcha. Então a marcha reduz quando você pisa e estica quando você solta o pedal do acelerador. Isso às vezes pode incomodar um pouco o motorista. E quando a gente está na estrada, a gente observa também que o EcoSport, a firmeza da suspensão dele realmente é notável em relação ao Kicks. Você tem aqui um carro mais na mão. Mesmo a gente tendo aqui um crossover, que é um carro um pouco mais alto, a sensação no que diz respeito ao handling, que é essa situação da dinâmica do carro, nos dá a sensação de estar dirigindo, por exemplo, um hatchback compacto. Hora da gente pegar um pouquinho aqui de estrada com o Nissan Kicks. Primeiro recado, ligar o farol, uma vez que esse carro não possui o sistema de luz de posição de olho. Vamos dar uma olhada como é que o carro se comporta aqui na estrada. Primeira coisa que a gente precisa destacar é o fato desse carro possuir um câmbio continuamente variável, o câmbio CVT. Portanto, é inútil a gente fazer aquele teste da velocidade em função da rotação. Porque mesmo a gente mantendo a velocidade em 100 km por hora, a rotação vai variar de acordo com a condição que o carro está sendo utilizado. Por exemplo, eu estou agora aqui a 100 km por hora e eu estou numa descida. A rotação está ali na casa de 1.500 giros. Só que na hora que começar a subida, o que vai acontecer? O câmbio CVT ele vai diminuir a relação para conseguir manter a velocidade do carro. Então, mesmo mantendo a velocidade de 100 km por hora, que é exatamente o que está acontecendo agora, a rotação começa a subir. E quanto mais íngreme for a subida, mais a rotação vai subir. Então, aqui, os mesmos 100 km por hora, a rotação já está ali em quase 3.000 giros. E aí você tira o pé, ela cai, você pisa, ela sobe. Essa é uma característica do câmbio CVT. Portanto, não existe aqui velocidade em função de rotação. Mesmo o câmbio sendo CVT, aqui no Nissan Kicks existe uma programação que é feita, inclusive a gente já viu isso em outros carros com essa tecnologia CVT, que quando você pisa até o fundo no acelerador, o que ele faz? Ele faz a simulação de marcha justamente para não dar aquela sensação de aceleração infinita. Então nós vamos demonstrar isso exatamente agora, aproveitando que nós estamos aqui atrás de um caminhão que está bem lento na estrada. Então vamos aproveitar para fazer aqui a ultrapassagem acelerando tudo, olha só. Como vocês podem ver, ele está fazendo aí a simulação de troca de marcha, mas isso não existe na prática, tá pessoal? Ele não está trocando marcha, ele está fazendo isso de forma a dar a sensação para o motorista que ele está trocando marcha, para não ficar aquela coisa que a gente já viu em outros carros com câmbio CVT, aquela aceleração infinita que passa realmente a sensação de que o carro está patinando. Não está, mas isso é uma característica de CVT que você ameniza com esse tipo de solução. Mesmo o Nissan Kicks tendo essa opção de simular a marcha quando você dá uma aceleração muito forte, ele não possui aqui os pedal shifts atrás do volante para você poder interagir com essas marchas virtuais. Mas cabe destacar, pessoal, independente dele ter o pedal shift ou não, essa simulação é apenas uma coisa que os engenheiros usam, que as montadoras oferecem, para não dar aquela sensação de aceleração infinita que a gente costuma ver em alguns carros que tem câmbio CVT, mas não tem o recurso da simulação. O que nós temos aqui no Nissan Kicks são 3 modos de condução do carro. Você pode usar ele em modo Drive, em modo Sport ou em modo Low. O modo Drive, obviamente, que é esse que nós estamos utilizando agora, deixa as relações mais longas, privilegia um giro mais baixo e economia de combustível. Quando você aperta o botãozinho Sport, que tem aqui na alavanca, na parte de trás da alavanca, o giro do carro já sobe consideravelmente. Você está vendo ali que a gente partiu de 2.000 giros para mais de 3.000,
e acende uma luz Sport no painel. Assim, você com o giro mais alto, você tem o carro, vamos dizer assim, mais justo. O motor fica com uma ação de freio motor e obviamente quando você vai dar pedal, a resposta é um pouquinho mais rápida. Agora, como o câmbio é lógico, ele é CVT, nós não temos marcha. E nós temos ainda a posição low, que é utilizada para situações, digamos assim, quando você precisa de mais força, subir uma rampa ou está subindo uma serra com o carro carregado. Mas você pode colocar essa posição low em qualquer momento, inclusive agora aqui na estrada 100 km por hora. Olha só, colocando a posição low, o giro vai lá para casa de 5.000 giros. Não vai estragar nada no carro, apenas você vai ter uma rotação mais alta porque você pediu o modo low. Então isso aqui pode ser utilizado, por exemplo, se você está descendo uma serra, você quer aplicar um freio motor no carro, ou você precisa de uma condição de mais força. Mas os três modos, o modo drive, que deixa relações mais longas, o modo Sport, que deixa um intermediário entre o drive e o low, você pode usar a qualquer momento, em qualquer circunstância, uma vez que o câmbio CVT vai sempre emular as condições de uso, não existe marcha física, portanto não é perigoso você acionar nenhum modo em nenhuma situação, digamos assim, diferente. Para vocês poderem entender um pouquinho melhor como é que funciona essa questão do CVT, eu vou fazer 3 acelerações aqui numa pequena subida que nós temos aqui numa estrada, para vocês verem como o carro se comporta. Eu já coloquei ele no painel o conta-giros. Primeiro eu vou fazer a aceleração no modo drive. Vamos ver o que acontece. Ó, pisando tudo no modo drive, rotação está subindo, e agora ele faz aqui a simulação das marchas no final. A gente chegou a 100 por hora. Agora vamos fazer uma nova passagem. Agora eu vou colocar o câmbio no modo Sport e vou fazer a mesma aceleração. Vamos lá. Fazendo a primeira simulação de marcha, a segunda e a terceira. Agora vamos fazer mais uma simulação. Agora o que nós vamos fazer é fazer a mesma aceleração com o câmbio na posição low. Vamos ver o que acontece. Bom, como vocês puderam ver aqui, o carro tem um comportamento diferente nessa posição low. Ele realmente deixa aqui o carro um pouquinho mais amarrado do que nas outras posições. De toda forma, o que ficou bastante claro é que o câmbio CVT ele vai ter um comportamento relativamente parecido quando você usa todas as, digamos assim, as 3 programações diferentes. Uma vez que, como ele não tem marcha, ele vai estar sempre simulando uma situação de uso para aquela necessidade que você tem. Agora o que a gente vai fazer é justamente o teste de consumo com os 2 modelos. A gente quer saber qual que é mais econômico, tanto em uso urbano quanto em uso rodoviário. Lembrando que nós vamos testar os carros com gasolina. E o nosso teste de consumo, como ficou? Antes disso, a gente precisa dar uma olhada nas tabelas oficiais aí do Inmetro. E segundo elas, não importando o combustível, quer seja etanol ou gasolina, o Nissan Kicks sempre leva vantagem em relação ao EcoSport, portanto mais econômico. Mas e o nosso teste? A gente fez aí um trecho de estrada de aproximadamente 37 km, não passando de uma velocidade máxima aí de 120 km por hora com o ar-condicionado ligado. Nissan Kicks conseguiu um número muito bom, 15,8 km por litro. Já o EcoSport ficou um pouquinho atrás, foram 14,6 km por litro. Existe diferença? Sim, mas ela não foi tão grande assim. E no circuito urbano? Nós rodamos aproximadamente 11 km, sempre numa velocidade máxima de 50 km por hora, com várias paradas e lombadas, inclusive. E olha só o número que a gente obteve. O Nissan Kicks ficou com 11 km por litro e o EcoSport com 9,5 km por litro. Evidentemente, o carro, no caso da Nissan, com câmbio CVT e um carro mais leve, vai ser mais econômico. Agora, é importante destacar, a diferença não foi tão grande assim e nós mesmos esperávamos que essa diferença fosse maior. E no desempenho, quem será que leva melhor? A gente sabe que o EcoSport tem um motor mais potente, porém, o Kicks é um carro mais leve e utiliza o câmbio CVT. Quem será que ganha essa?
assim a gente vai concluindo mais um comparativo aqui no nosso canal. Pessoal, são muitas considerações que a gente tem que fazer. Por isso, dessa vez aqui, eu deixei até aqui um roteirinho que foi previamente aprovado aqui por toda a equipe do Comprecar TV para realmente não ter nenhuma divergência aí na informação que nós vamos passar para você. Vamos começar pela questão do desempenho, então. Na aceleração de 0 a 100, o Kicks levou uma pequena vantagem sobre o EcoSport. No quesito economia, assim como o Inmetro já disse, o Nissan Kicks é sempre mais econômico do que o EcoSport, ainda que a diferença não seja grande. Segurança passiva também é algo bastante importante. Os dois carros são bem completos nesse sentido. Só que o EcoSport vai levar uma pequena vantagem, porque ele tem um airbag a mais, que é justamente o airbag para o joelho do motorista. No quesito segurança ativa, a coisa já fica um pouco diferente. Só para vocês entenderem, pessoal, a diferença entre segurança ativa e passiva é que na segurança passiva são os equipamentos que vão remediar depois que aconteceu um acidente. Na segurança ativa, são todos aqueles equipamentos que podem prevenir que um acidente aconteça. E nesse ponto, olha só o que a gente tem. No caso do Kicks, a gente tem aqui o sistema de alerta de colisão frontal com o sistema de frenagem automática. Mas esse equipamento faz parte do Tech Pack. Portanto, você tem que pagar a mais para ter esse recurso aqui no Kicks. De toda forma, é um equipamento muito importante que pode prevenir acidentes. Por sua vez, o EcoSport tem o sistema de indicador de ponto cego nos espelhos laterais. E esse equipamento no EcoSport é sério, você não paga mais por ele. Ele é muito importante quando você tem uma moto ou um carro no ponto cego e vai fazer uma conversão, assim você sabe que tem alguma coisa ali e pode evitar um acidente. Quando a gente fala de espaço interno, aqui também nós temos algumas questões importantes. Se a gente considerar apenas a questão de espaço, o porta-malas do Kicks, por exemplo, vai ser mais vantajoso do que o do EcoSport, ele tem mais espaço. Outro detalhe, quando a gente considera o banco traseiro, o Kicks também tem mais espaço interno no banco traseiro e também melhor conforto do que o EcoSport. Ainda que a diferença não seja grande, ela existe. Porém, pessoal, quando a gente fala de versatilidade, o que é isso? É a capacidade de você mexer nas configurações, de conseguir acondicionar coisas diferentes. Nesse ponto, o EcoSport vai levar vantagem com aquele piso variável, onde você pode colocar coisas mais sensíveis na parte de baixo do porta-malas e separar aí do compartimento principal. Além disso, o EcoSport também tem mais oferta de porta-objetos, eles são um pouquinho mais bem desenhados do que no Kicks e não podemos esquecer, entre os bancos dianteiros do EcoSport, você também tem um descansa-braço, o que acaba dando um pouquinho mais de conforto para quem viaja aqui no EcoSport. Dirigibilidade também é outro ponto bastante importante. E aí nós temos duas configurações, vamos dizer assim, relativamente diferentes. Enquanto o Kicks ele tem uma dirigibilidade de um carro mais confortável e mais parecida com o do hatchback, inclusive com a posição em que o motorista fica, o EcoSport tem uma suspensão mais firme, mais justa. Ela te dá aí, digamos assim, uma sensação de um pouco mais de esportividade na condução e aqui o motorista também fica numa posição mais elevada. Dessa forma, pessoal, é difícil dizer qual que é melhor, porque define muito isso pelo gosto de cada tipo de cliente. E também temos uma questão aqui que a gente vai colocar como equipamentos especiais, que são aqueles equipamentos um pouquinho diferentes de um carro para o outro. No caso do Kicks, a gente pode destacar duas coisas muito legais, começando pelas câmeras 360 graus. Isso é uma coisa que a gente realmente não encontra aí nos concorrentes do Kicks e é muito legal e ajuda bastante. Outro ponto interessante do Kicks, o painel parcialmente virtual. A gente até tem concorrentes aí no mercado com painel totalmente virtual, mas ainda assim isso é uma coisa rara dentro dessa categoria e o painel parcialmente virtual realmente ajuda ali a você ter algumas configurações mais interessantes. O EcoSport, por sua vez, também tem algumas coisas que a gente pode colocar como equipamentos especiais. O teto solar, que não são todos os crossovers aí do segmento que oferecem teto solar, muitos deles não têm a opção e o EcoSport traz essa opção do teto solar aí nessa versão titânio. E aí outro detalhe bem interessante, os pneus Run Flat aqui do EcoSport, que muita gente gosta e tem gente que não gosta. Aqui nos pneus Run Flat, pessoal, nós fizemos um enorme esforço para contactar a Michelin,
justamente para trazer informações mais precisas de como utilizar o pneu Ranflet, como funciona quando fura, como funciona a questão do reparo. Só que nós não tivemos sucesso em falar com a Michelin, que é 100% a fornecedora do pneu Ranflet do EcoSport. A gente vai continuar tentando falar com a Michelin para no futuro, quem sabe, a gente trazer aí uma explicação detalhada sobre essa questão do pneu Ranflet. Como a gente viu aqui no vídeo, pessoal, é muito difícil a gente cravar qual dos dois carros é melhor. O preço dos dois é um pouquinho mais que R$100 mil perante as tabelas das respectivas montadoras. Mas isso se você não considerar aqui o PACTEC no Nissan Kicks. Se você considerar esse PACTEC, o carro aí vai à casa de quase R$104 mil, considerando que isso, digamos assim, é uma espécie de opcional que você pode ter ou não no veículo. Mas sem esse pacote, considerando os preços de lista aí dos dois modelos, a gente vê que os carros são realmente muito próximos, com características ainda que bastante similares em matéria de tamanho, peso, potência. Eles têm as suas peculiaridades. Por exemplo, no caso o Nissan Kicks é um carro aí mais confortável e mais econômico. Já o EcoSport é um carro com uma dirigibilidade um pouco mais esportiva e com um pouco mais de versatilidade. E aí fica bastante difícil dizer qual que é o melhor, porque quem tem que escolher isso são vocês aí, os nossos internautas, e não a gente aqui. O nosso papel aqui é mostrar para vocês o que cada carro tem a oferecer. E se vocês gostaram aqui do nosso vídeo, por favor, pessoal, deixa aí o seu joinha, afinal de contas é assim que a gente sabe que vocês estão aprovando o nosso trabalho. E se vocês ainda não fizeram, por favor, se inscrevam aqui no nosso canal. Afinal de contas, é só aqui que vocês encontram sempre os melhores comparativos do mercado para vocês. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.